Olá, pessoal! Começamos então a nossa segunda aula do terceiro módulo de genética, visto nas aulas de biologia. Bom, nessa segunda aula, então, a gente vai retomar a partir do histórico da genética, que foi o tema visto na aula 1 desse terceiro módulo, tá certo? Muito bem, e para a gente retomar esse tema, então, eu queria relembrar com vocês alguns aspectos importantes sobre os tipos de células. A gente consegue ver aqui nesse slide, então, uma imagem simples de uma célula eucariótica, de um organismo viral e de uma célula procariótica. Essas três imagens, turma, elas só querem mostrar para a gente as diferenças básicas entre os três tipos de estruturas. Lembrando então que vírus tem uma estrutura proteica com DNA ou RNA em seu interior. Ele não tem núcleo, ele não tem membrana, portanto não é considerado célula, tá? Vamos focar nas células então. A gente tem ali dois tipos de célula, eucariótica e procariótica. E só para a gente relembrar então, o radical carius significa núcleo e eu significa verdadeiro, pró significa primitivo. Então, quando a gente olha para uma célula eucariótica, a gente está olhando para uma célula que tem núcleo verdadeiro e esse núcleo está representado por essa estrutura aqui. Por consequência de ter um núcleo verdadeiro, essa célula também tem a habilidade de ter uma estrutura de suas organelas mais complexas. Dentro desse núcleo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os cromossomos e o nucleolo. E o que interessa para a gente hoje são esses cromossomos aqui. Mas espera um pouquinho. Se a célula procariótica não tem núcleo, como é que funciona para ela então? Só para a gente relembrar rapidinho. Pró, primitivo, cários, núcleo. Então aqui a gente vai ter uma estrutura celular sem núcleo organizado. Isso significa que em volta do material genético dessa célula não tem membrana para recobrir. Mas isso não significa que o material genético não está aqui. Ele existe. A gente consegue ver aqui um cromossomo circular dessa bactéria e outros dois pedacinhos de material genético que são circulares também, que são os plasmídeos. Turma, o foco da aula de hoje é a célula eucariótica, mais especificamente os cromossomos. Então, a gente vai dar uma olhadinha no próximo slide para ver como é que eles estão rearranjados no nosso corpo. Olha lá. Na célula, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, olhando para essa primeira imagem, o nosso organismo, composto de muitos trilhões de células. E se a gente conseguisse pegar, então, só uma delas e olhar com a nossa lupa especial, né? A gente ia ver a célula e o núcleo e dentro dele os seus cromossomos. Assim como é mostrado na imagem abaixo, ó, a célula, as organelas, o núcleo, dentro do núcleo os cromossomos, aqui uns cromossomos em maior aumento e aqui um pedacinho do cromossomo em maior aumento também, que é o DNA. Então essas duas imagens mostram de maneiras diferentes as mesmas estruturas. Lembrando que a gente está falando de corpo humano e, portanto, a gente está falando de célula eucariótica, tá? Então, essa imagem aqui mostra que esse é você, que seu corpo está sendo feito por trilhões de células e que essa é uma delas. E dentro delas a gente tem o núcleo. E dentro do núcleo a gente contém alguns cromossomos. Pensando no corpo humano, nós temos 46 cromossomos, também chamados de 23 pares de cromossomos. Esse é um deles, que é feito por fitas de DNA, duas fitas de DNA na realidade, que está sendo representado por essa molécula aqui no desenho. E um trechinho do DNA é onde estão os genes. E são os genes que mostram a sua herança, ou seja, é nos genes que a gente vai encontrar as características herdadas a partir dos seus pais, dos nossos pais, que dão as nossas características hoje. Bom, turma, vamos focar um pouquinho mais no núcleo agora. O núcleo celular, então,
Conforme essa imagem grandona que mostra pra gente, tem os cromossomos, que a gente já falou, e um cromossomo, ele geralmente está representado por essa estrutura em forma de X. Mas essa estrutura, turma, não é a estrutura mais comum do cromossomo, tá certo? Ele está normalmente em um formato simples, ou seja, ele não está duplicado, ele não tem uma fita desse lado e uma fita desse lado. Ele é feito por apenas uma fita, ou seja, simples, conforme a gente já falou, e ele não está assim tão enroladinho, ele está mais espalhado dentro da célula. Ele está num formato que a gente chama de desenovelado, de novelo mesmo, novelo de lã. Então, e é isso que essa imagem está mostrando para a gente, é por isso que ela é tão interessante. Eles estão pegando um pedacinho do cromossomo, e eles estão fazendo desenovelamento desse cromossomo, para mostrar para a gente o quanto o DNA está espremidinho aqui dentro. Então, essa daqui é a molécula do DNA, que vai se enrolando, 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 continua enrolando aqui. Esse pedacinho que se enrolou continua enrolando em partes menores, até que ele está bem enovelado e forma o cromossomo. Então, turma, só como curiosidade, os geneticistas dizem pra gente que se calcula que o DNA, que cada molécula de DNA possui cerca de 3 metros de comprimento, ou seja, a sua altura e mais um pouquinho para uma molécula de DNA. E a gente tem dentro do núcleo de cada um dos trilhões de células que a gente tem no corpo, uma molécula de DNA, ou seja, a gente tem essa fita aqui de 3 metros enroladinha aqui dentro do núcleo. Então, a pergunta que fica é: como será que isso é possível? O segredo, turma, está exatamente nisso que eu acabei de mostrar para vocês. No fato dessa molécula, dessa fita de DNA, conseguir se enovelar, ou seja, ela vai se apertando, 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 girando, 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 até que ela fica bem espremidinha aqui dentro e cabe nos cromossomos dentro de cada célula. Professora, o que é essa imagem que está aqui do lado? Essa imagem é a representação de um par de cromossomos, e se a gente tivesse ali a nossa lupa imaginária, a gente está aumentando um pedacinho desses cromossomos para ver essa estrutura que está aqui dentro, branquinha, que está sendo a representação de um gene, esse quadradinho branquinho aqui. Então, aqui a gente tem um gene formado por um trechinho da fita de DNA. E esse trechinho, então, ele tem essas bases aqui no meio, que a gente vai falar delas com mais propriedade um pouquinho mais para frente. Mas são as bases que a gente chama de bases nitrogenadas. E cada uma dessas bases, então, se a gente tivesse de novo a nossa lupa, né, a nossa incrível lupa, e a gente conseguisse ver o que tem aqui dentro dessas bases, a gente veria essas bases aqui em sua estrutura principal e a sua maneira de se complementarizar. Turma, para continuar então a nossa conversa, vamos falar um pouquinho mais específico agora dos cromossomos. Essa primeira imagem aqui mostra para a gente um cromossomo e a gente vai se atentar para algumas partes. De novo, esse cromossomo aqui, ele está duplicado. A gente tem um braço e uma perna. Isso é um cromossomo que foi duplicado, ou seja, ele está idêntico do lado de cá. Ó, ele tem outro braço e outra perna. Você percebe que essas coresinhas aqui, usadas só por fins didáticos para você entender, são idênticas de um lado e de outro? Então, é só para mostrar que essa segunda fita aqui foi criada a partir da imagem dessa. Então, eles são idênticos, tá? E aí, a gente tem, então, conforme a gente já falou, 2 braços ligados a 2 pernas do cromossomo. Então, tá aqui, ó, braços e pernas. E eles estão ligados a essa estrutura central, que é chamado de centrômero. Cada parte de um cromossomo, então, a gente pode chamar de cromátide.
E quando uma cromátide, que já é um cromossomo inteiro, está duplicada, a gente diz que elas são em duas cromátides e que são cromátides irmãs. Essas setinhas estão apontando para algumas regiões de dentro do cromossomo, que são regiões onde se conhece a existência de genes. Ou seja, aqui a gente tem um gene indicado pela letra C, a gente tem outro aqui indicado pela letra B e tem outro indicado pela letra A. Lembra que quando a gente estuda genética, a gente sempre fala em azão, azinho, 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 sempre são dois genes? Então, um fica em um cromossomo e outro fica no outro par cromossômico que não está mostrado aqui agora, tá? Lembra então, ó, é como se essa estrutura e essa informação viesse da sua mãe e a outra, que não está sendo mostrada aqui, viesse do seu pai. A gente vai ver isso melhor no próximo slide, tá? Então, só para a gente retomar, aqui a gente tem um conjunto de células. No núcleo dela, a gente tem uma molécula de DNA grande, de mais ou menos 3 metros, que está muito enovelada e foi cortada e repartida em cada um dos 46 cromossomos existentes no núcleo. Então, aqui a gente vai ter um desses cromossomos mostrando braços e pernas unidos pelo centrômero. A gente pega um pedacinho desse cromossomo, dessa fitinha, e começa a puxar para desenovelar, até que a gente vai chegar na estrutura do DNA. E aqui a gente tem, por exemplo, desse trechinho até aqui, a gente tem um gene. Desse trechinho até aqui, a gente tem outro gene. E assim é guardadas as nossas informações genéticas. Ô, turma, e como é que a gente faz para saber como é que uma pessoa vai nascer menino ou menina? Olha só o próximo slide. Para nascer menino ou menina, a gente precisa dar uma olhadinha então nesse conjunto de 46 cromossomos. A gente tem então, turma, para os seres humanos, independente do sexo, cromossomos iguais para quase todos os pares. Então, aqui a gente tem o par 1, par 2, par 3 e assim por diante. Lembrando, então, ó, na imagem passada a gente estava vendo um cromossomo duplicado, que era o que eu tinha te falado que, por exemplo, você recebeu da sua mãe. Aqui você está vendo o outro cromossomo duplicado que faz parte do par 1, que foi o que, por exemplo, você recebeu do seu pai, tá? Então, eu recebo metade das minhas características da minha mãe, metade das minhas características do meu pai, para todos os 23 pares. Quando chega no último par, que é o par 23 que a gente chama, a gente tem então cromossomos que podem ser do tipo XX, que é quando a mãe deu um cromossomo com características femininas e o pai deu um cromossomo com características femininas, ou a gente pode ter um par de cromossomos XY, e aí a gente vai ter a mãe dando um cromossomo com características femininas e o pai dando um cromossomo com características masculinas. Quando o embrião formado recebe 2 cromossomos XX, ele vai ser menina. Quando esse embrião recebe um cromossomo X e um Y, ele vai ser menino. E aí, como é que isso acontece lá com os gametas? Vamos ver o próximo e último slide da aula de hoje, pessoal. Aqui, ó, a gente tem então a união de um espermatozoide com um óvulo. O conteúdo desse espermatozoide, vocês estão vendo que os cromossomos aqui estão simples e eles vêm simples mesmo dentro do núcleo, tanto do espermatozoide quanto do óvulo. Não está em formatinho de X, ou seja, eles não estão duplicados. Ao se fecundar e esses dois núcleos se unirem, a gente vai ter a união então dos pares cromossômicos, o par 1, o 2, o 3 e assim por diante, para todos os 23 cromossomos. Se nesse espermatozoide tiver um cromossomo Y, essa criança vai ter o par cromossômico XY, vai ser menino. Se nesse espermatozoide não existiu o cromossomo Y, mas existiu o cromossomo X, essa criança vai ser XX e aí ela vai ter um par para representação de menina. E é isso que a gente consegue ver também nessa próxima imagem. Então, a gente tem uma célula da mãe e uma célula do pai. Sofreu meiose e formou óvulos e espermatozoides. Se esse óvulo formado, que sempre tem cromossomo X,
se une a esse espermatozoide que está com o cromossomo X, vai ser menina, XX. Se esse óvulo formado juntar com o que tem seu cromossomo X, for fecundado por esse espermatozoide que tem o cromossomo Y, vai ser XY, ou seja, menino, tá? Pessoal, era isso para a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre disfunções cromossômicas e a gente vai ver um pouco sobre problemas de quando a gente não tem formação de XY, mas algumas variações. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Bons estudos! As referências que a gente usou para hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula. Muito obrigada e bons estudos!